Naquela madrugada abafada em Sobradinho, quando até o ar parecia pesado demais para se mover, a rua José Linhares mergulhara em uma imobilidade quase antinatural, como se o próprio bairro tivesse prendido a respiração diante de algo que ainda não compreendia. A lâmpada antiga da varanda, uma dessas de luz amarelada e fraca, começou a oscilar de maneira inquietante, criando manchas de sombra que se projetavam na parede descascada e davam a impressão de que a casa, empurrada para o fundo do terreno como um segredo, estava viva e observando quem ousasse cruzar seu campo de visão. Dentro daquele espaço estreito e silencioso, uma porta antiga começou a abrir com uma lentidão desconcertante, produzindo um rangido contínuo, quase implorando para ser ignorado, enquanto uma fresta de luz escapava e criava uma faixa amarelada no chão de cimento áspero, como se a própria claridade tentasse fugir do que estava prestes a acontecer ali dentro. O primeiro ruído não foi alto, mas carregava uma intensidade que parecia atravessar paredes e percorrer o corredor da casa com a mesma precisão de algo extremamente calculado. Objetos começaram a se mover de forma irregular, primeiro como pequenas perturbações, depois como impactos cada vez mais violentos, e cada choque contra o piso ou contra as paredes criava uma vibração que parecia se espalhar pelo concreto, alcançando lentamente os vizinhos que, sem saber ao certo o que estavam escutando, permitiram que a mente criasse explicações convenientes apenas para que ninguém precisasse se levantar da cama. Quando o ruído se transformou em grito, não havia mais como negar que a casa guardava algo que ultrapassava qualquer conflito doméstico comum. O grito veio carregado de desespero, de dor e de uma urgência impossível de traduzir em palavras. Invadiu quartos, penetrou frestas, atravessou cortinas e atingiu quem tentou fingir que não ouvira nada. E foi justamente no instante em que o grito cessou que a rua se tornou cúmplice. Um silêncio tão denso se instalou que parecia absorver o oxigênio da madrugada, tornando impossível ignorar a sensação de que algo terrível havia acontecido dentro daquela casa. A pergunta que ecoa desde então não é apenas o que aconteceu naquela madrugada, mas por que, diante de um pedido tão evidente de socorro, ninguém saiu, ninguém se levantou, ninguém fez absolutamente nada. E se naquela noite o silêncio não foi apenas covardia, mas o motivo pelo qual a verdade permaneceu escondida até hoje? Se você quiser acompanhar cada peça desse quebra-cabeça até que a verdade apareça, basta se inscrever no canal para não perder nenhum avanço dessa investigação. Seu apoio ajuda esse caso a não ser enterrado no silêncio de novo. Vamos continuar. Sobradinho, 1988. Uma cidade pequena o suficiente para que cada morador soubesse o nome do outro, mas grande o bastante para que os segredos encontrassem espaço para se esconder. As ruas eram estreitas, pavimentadas por um asfalto que se desfazia em remendos tortos, e as calçadas exibiam rachaduras profundas, como se a própria terra tentasse expor fissuras que ninguém se permitia enxergar. A rotina seguia um ritmo lento, quase arrastado, amarrado ao hábito de manter as janelas entreabertas durante o dia e totalmente fechadas à noite. Quando escurecia, era como se um pacto silencioso fosse selado. Cada porta trancada dizia a mesma coisa: dentro de casa é seguro, fora de casa é perigoso. E, principalmente, o que acontecer ao lado não deve ser assunto de ninguém. A cidade vivia em um limbo entre o passado e o futuro, como se estivesse presa em uma fotografia desbotada. O progresso ainda não havia chegado às ruas escuras que se estendiam além da praça central. Não existiam câmeras, alarmes ou rondas policiais frequentes, apenas postes de luz que falhavam com frequência e deixavam trechos inteiros mergulhados em sombras, onde qualquer movimento poderia confundir-se com imaginação. Nos rádios, as músicas românticas se misturavam às
Notícias curtas, sempre superficiais, quase sempre ocultando o que era incômodo demais para ser discutido publicamente. O Brasil tinha acabado de reconquistar a democracia, mas em cidades pequenas, o medo da autoridade ainda se misturava ao medo do julgamento público. Era uma época em que se acreditava que o que acontecia dentro de uma casa deveria permanecer ali e que qualquer tentativa de intervenção poderia resultar em consequências incertas, até mesmo perigosas. O silêncio era considerado imprudência e a omissão um ato de sobrevivência social. A expressão "não se mete em briga de família" era repetida como um mantra, anestesiando consciências e legitimando o afastamento emocional diante do sofrimento alheio. Os vizinhos mantinham uma relação superficial, sustentada por cumprimentos rápidos e comentários sobre o clima, sem permitir que qualquer aproximação se aprofundasse o suficiente para criar laços verdadeiros. Era como se todos vivessem observando uns aos outros com um senso constante de vigilância passiva, onde qualquer movimento fora do padrão se transformava em sussurro e qualquer rumor indesejado era engolido por olhares que evitavam contato. A casa de Dona Estela, localizada na rua mais silenciosa da cidade, parecia acumular essa atmosfera de segredo. As cortinas permaneciam sempre fechadas, e quando alguém passava em frente ao portão, sentia a incômoda impressão de que a casa escutava mais do que deveria. Ao mesmo tempo, algo mais profundo acontecia naquela época, algo que mexia com o imaginário coletivo. A ideia de que o perigo vinha sempre de fora, nunca de dentro. As pessoas acreditavam em forasteiros desconhecidos, homens misteriosos, carros sem placa. Raramente cogitavam que o verdadeiro mal poderia estar ao alcance de uma porta, escondido entre vizinhos que se cumprimentavam com cordialidade e seguiam a vida como se nada estivesse fora do lugar. E foi justamente quando a cidade acreditava que nada poderia acontecer, que algo aconteceu. Porque, às vezes, o perigo não chega de fora. Ele já está lá dentro, observando, esperando o momento exato para se revelar. Dona Estela não era o tipo de mulher que chamava a atenção à primeira vista. Era discreta, movia-se devagar, sempre carregando uma sacola de tecido no braço e uma postura de quem aprendera a existir sem ocupar espaço demais. Morava sozinha desde que o marido falecera e nos últimos anos passara a sustentar-se costurando roupas para famílias que moravam nas ruas vizinhas. As pessoas a descreviam como gentil, uma daquelas presenças silenciosas que conhecem o nome de todo mundo, mas que quase nunca são convidadas a entrar na vida de ninguém. Caminhava pela cidade como quem tenta não incomodar a própria calçada, como se o seu maior objetivo fosse não deixar marcas. Ainda assim, havia algo nela que despertava curiosidade, uma espécie de tristeza permanente, alojada no fundo dos olhos, que se revelava apenas quando ela acreditava não estar sendo observada. Estela tinha um ritual que cumpria todos os dias: abrir as janelas às 6 da manhã, observar o movimento da rua e regar as plantas com uma jarra de vidro rachado. As flores eram sua única companhia constante, e o cuidado que depositava nelas parecia compensar a ausência de qualquer outro tipo de afeto. Às vezes conversava com uma vizinha mais idosa, mas sempre em diálogos breves, que nunca ultrapassavam a superfície do cotidiano. As pessoas não sabiam muito sobre o seu passado, apenas rumores sobre um relacionamento marcado por brigas e sobre a morte do marido em circunstâncias nunca esclarecidas completamente. Quando perguntavam sobre o assunto, ela desviava o olhar, mudava de tema e se refugiava no silêncio. Em algum momento do segundo semestre de 1988, um comportamento novo começou a chamar a atenção. Estela passou a trancar a porta antes que escurecesse.
e quando alguém batia para encomendar um serviço, ela atendia apenas pela janela, sem abrir o portão. À noite, quando a rua já estava vazia, o telefone começava a tocar. Primeiro, uma vez por semana, depois 2, até que passou a tocar todas as madrugadas. Esses telefonemas não tinham conversa, não tinham identificação, não tinham explicação. Apenas silêncio. E atrás do silêncio, uma respiração lenta, constante, que parecia medir o medo da mulher do outro lado da linha. Os vizinhos acreditavam que eram trotes de adolescentes. E como ninguém queria se envolver, ninguém procurou saber mais. Foi nesse período que Stella começou a dormir cada vez menos. A luz da varanda permanecia acesa até muito tarde, e às vezes era possível vê-la sentada na sala, imóvel, como se escutasse algo que só ela conseguia ouvir. A sensação de vigilância parecia acompanhá-la de maneira intensa, a ponto de já não conseguir descansar, nem quando a cidade inteira dormia. Uma vizinha chegou a comentar que, algumas noites, a viu caminhar pela casa segurando uma vela, como se tivesse medo de que a escuridão pudesse engolir qualquer traço de controle que ainda restava. E então, poucas semanas antes do crime, Stella fez algo que deixou todos intrigados. Começou a empilhar caixas. Caixas com roupas, documentos, objetos pessoais, como se preparasse para uma mudança repentina, um desaparecimento voluntário ou um destino que preferia não explicar. Quando perguntavam, ela apenas dizia que algo estava voltando e que tinha medo do que aconteceria quando isso finalmente chegasse. O que ninguém sabia é que essas caixas não eram uma preparação para a partida, e sim um aviso silencioso de que o perigo já estava dentro da casa. A madrugada de 17 de setembro de 1988 começou sem qualquer sinal de excepcionalidade, mas pouco depois das 2 da manhã, uma queda repentina de energia mergulhou parte da rua José Linhares em uma escuridão densa, quase física, como se a própria noite tivesse decidido se tornar cúmplice de algo que estava prestes a acontecer. Os postes, já desgastados por anos de falta de manutenção, não apenas apagaram, mas pareceram se render a um tipo de silêncio técnico inexplicável, e dentro da casa de Dona Stella, uma lanterna passou a percorrer o interior em movimentos nervosos, como se a mão que a segurava estivesse dividida entre a urgência de encontrar algo e o medo de admitir o que já sabia. A luz atravessava paredes, móveis e objetos que refletiam uma vulnerabilidade insuportável, enquanto passos apressados denunciavam uma busca desesperada, talvez por uma chave, talvez por coragem, talvez por uma rota de fuga. Às 2h14, um objeto pesado caiu com brutalidade no chão da sala, produzindo um estrondo seco que atravessou o concreto e despertou alguns vizinhos que imediatamente sentiram aquele desconforto instintivo de quem pressente estar diante de algo que não deveria ver ou ouvir. Vidros se quebraram logo depois, espalhando fragmentos que mais tarde seriam encontrados presos no tapete e nos rodapés de madeira, enquanto a lanterna rolava pelo chão e projetava sombras distorcidas no teto, criando a sensação perturbadora de que a casa inteira tentava alertar o mundo exterior de que uma tragédia estava em curso. Foi então que o primeiro grito ecoou, carregado de dor e súplica, atravessando janelas fechadas e fazendo com que a vizinha ao lado acordasse em pânico, sem conseguir decidir se deveria correr para a janela ou se esconder no escuro. O grito, que inicialmente parecia um pedido de socorro, tornou-se mais agudo, mais desesperado, até ser abafado de forma tão brusca que apenas uma respiração pesada permaneceu audível. A porta da frente, apenas encostada, permitiu ouvir passos firmes, e às 2h17, uma voz baixa afirmou com convicção ameaçadora que tinha avisado que voltaria. Logo, o silêncio tomou tudo com violência,
como se a casa tivesse sido engolida pelo vazio. Ao amanhecer, a porta continuava entreaberta. Estela, não. A manhã seguinte nasceu com uma luz pálida, quase desbotada, como se o sol tivesse receio de iluminar aquela rua onde algo havia sido arrancado da normalidade. O relógio marcava pouco antes das 7, quando o primeiro vizinho abriu o portão para varrer a calçada e, ao olhar para a casa de Estela, notou a porta principal ligeiramente aberta, deixando escapar uma sombra fina no vão da entrada. A porta nunca estava assim. Estela tinha o hábito de trancá-la 2 vezes, primeiro na fechadura, depois no trinco metálico que fazia um som característico, um estalo seco que ecoava pela rua quando ela se preparava para dormir. Naquele dia, a porta estava apenas empurrada com suavidade, como se alguém tivesse saído apressado ou não se importasse com o que deixava para trás. A vizinha do fundo afirmou que, ao passar de relance pela janela, enxergou algo no chão próximo à sala. Uma mancha escura contrastando com o piso claro. Fingiu não ver, voltou para dentro e preparou café para o marido, preferindo acreditar que era apenas sujeira trazida pelos sapatos. O marido, curioso, caminhou até o portão, aproximou-se da calçada e tentou observar melhor o interior da casa, mas recuou ao sentir o odor metálico que escapava pela abertura da porta. Era um cheiro que qualquer pessoa reconheceria, ainda que nunca tivesse visto sangue antes. A partir daí, ninguém mais quis se aproximar. Às 8 da manhã, uma mulher que costumava encomendar barras de tecido apercebeu-se da porta aberta e bateu palmas, chamando por Estela. Nenhuma resposta. Bateu de novo. Nada. Ela então tocou a campainha, mas o som ficou preso dentro da casa, abafado pela desordem silenciosa que se espalhara ali. Com desconforto crescente, a mulher voltou lentamente para a calçada e cruzou os braços, tentando entender o que aquela imagem queria dizer. Tentou convencer um vizinho a entrar e verificar se Estela precisava de ajuda, mas recebeu apenas olhares evasivos e um comentário frio. Se algo aconteceu ali dentro, melhor não se envolver. Às 9, já havia 3 pessoas olhando para a porta. Às 10, eram 5. Nenhuma delas atravessou o portão. Um homem sugeriu chamar a polícia, porém, em vez de fazer isso, retornou para dentro de casa, dizendo que o serviço não era dele. A apatia coletiva transformou o medo em rotina. A rua seguiu seu fluxo. Crianças foram levadas à escola. Sacolas de pão foram carregadas de volta para as casas e ninguém fez absolutamente nada. O crime para eles era apenas um incômodo visual, algo que perturbava a tranquilidade de um domingo que deveria ser comum. A polícia só chegou ao meio-dia após um telefonema anônimo. Entraram na casa sem pressa, caminhando entre objetos quebrados e móveis deslocados, como se estivessem investigando um pequeno furto e não um possível homicídio. Ao encontrarem sangue na sala, olharam uns para os outros com indiferença e anotaram poucas informações em um bloco de papel úmido pelo suor. Não houve perícia detalhada, não houve isolamento da área, não houve coleta de digitais. O corpo não estava lá, apenas os vestígios de algo que havia sido violentamente arrancado daquela casa, levando consigo as respostas que ninguém queria formular em voz alta. Os vizinhos observaram tudo à distância, atrás de janelas semicerradas. Nenhum deles se ofereceu para contar o que escutou na madrugada. Nenhum deles admitiu ter ouvido os gritos. O silêncio daquela manhã foi tão ensurdecedor quanto os gritos da noite anterior. E a negligência da investigação seria apenas o primeiro erro. Porque, ao invés de buscarem a verdade, as autoridades escolheram uma explicação conveniente. A investigação oficial do desaparecimento de Dona Estela começou com um erro, e esse erro determinou tudo o que viria depois.
O delegado responsável, recém-transferido para Sobradinho, descreveu a cena com pressa, como quem tenta cumprir um protocolo mínimo sem realmente se comprometer com a verdade que estava diante de seus olhos. Ao invés de registrar cada detalhe, preferiu simplificar. Escreveu no relatório que a porta da residência estava aberta, quando na verdade estava entreaberta de forma precisa, como se alguém tivesse saído apressado, mas sem perder o controle. Não anotou o estado dos objetos quebrados, nem fotografou a sala antes que as pessoas começassem a circular pelo ambiente. Policiais caminhavam sem luvas, tocavam móveis, recolhiam e recolocavam itens sem preservar suas posições originais. Quando um deles encontrou uma mancha de sangue próxima à mesa, secou com um pedaço de papel e descartou no lixo comum. O documento da investigação, que deveria conter detalhes minuciosos, foi preenchido com apenas 3 linhas, registrando algo tão genérico que poderia se referir a qualquer ocorrência trivial. Residência com sinais de desordem, sem presença da moradora, possível desaparecimento voluntário. Nenhuma menção ao sangue, nenhuma referência aos relatos de gritos, nenhuma descrição dos objetos quebrados. A perícia sequer foi solicitada. Para o delegado, a história era simples demais para exigir esforço. Uma mulher idosa que morava sozinha e talvez tivesse decidido ir embora sem avisar ninguém. A teoria conveniente, porém, ignorava completamente o fato de que Stella deixara documentos, carteira, roupas e, sobretudo, deixara o telefone desconectado do gancho, como se tivesse arrancado o fio com pressa no meio da madrugada. Foi nesse momento que um dos policiais encontrou algo que não deveria estar ali. Uma fita cassete caída no chão, próximo à porta. Era uma fita comum, dessas que gravam até 60 minutos de áudio, identificada com uma etiqueta escrita à mão, contendo apenas uma palavra: hoje. O policial observou o objeto com estranhamento, mas ao invés de tratá-lo como uma prova, colocou a fita dentro do bolso da farda como se fosse algo irrelevante. Mais tarde, justificaria o ato dizendo que pretendia levar à delegacia, mas ninguém nunca registraria oficialmente a existência daquele item na investigação. Quando o delegado finalmente escutou a gravação, ouviu apenas respiração pesada, pausada, sem qualquer palavra discernível. No entanto, nos últimos 3 segundos antes do silêncio final, uma frase curta emergiu, tão baixa que foi necessário voltar o trecho 5 vezes para entender. Eu voltei. Mesmo com essa revelação, nada mudou no relatório policial. A frase não foi anotada. A fita não foi anexada ao processo. A investigação não avançou, não evoluiu, não procurou testemunhas. Nenhum vizinho foi interrogado, apesar de todos terem ouvido os gritos. A justificativa para o arquivamento precoce do caso foi fria, burocrática e indiferente. Sem indícios claros de crime. Enquanto a polícia ignorava o que estava diante de seus olhos, a casa permanecia como uma cápsula do tempo, guardando a última noite de Dona Stella em silêncio. Era como se a verdade estivesse ali, espalhada pelo chão, pedindo para ser notada. Mas quando a investigação se recusou a enxergar, a cidade seguiu adiante, acreditando que a história terminava ali. O que ninguém sabia é que, longe de terminar, aquele foi apenas o início. Porque quando o Estado abandona uma vítima, alguém sempre tenta reconstruir a verdade. E é justamente nesse ponto que surgem as versões, aquelas que ninguém queria admitir. Quando o caso começou a circular informalmente entre os moradores, cada vizinho passou a criar sua própria versão da noite do crime, como se reconstruir a narrativa fosse uma forma de lidar com a culpa coletiva que ninguém admite em voz alta. As teorias surgiam nos corredores das padarias, nas filas da lotérica
e nos encontros improvisados nas calçadas, sempre com a mesma estratégia: apontar a responsabilidade para longe. A primeira e mais repetida teoria dizia que Stella possuía um parente distante, um homem com histórico de agressividade e passado nebuloso, que aparecia apenas quando precisava de dinheiro. Alguns afirmavam tê-lo visto rondando a casa meses antes do desaparecimento, observando o portão com um olhar atento, avaliando a rua como quem mede o tempo de reação de cada vizinho. Diziam que tinha comportamento imprevisível e um temperamento que se alterava com facilidade. Ninguém sabia seu nome, mas todos pareciam ter certeza de que ele representava uma ameaça. Outra versão, não menos sombria, apontava para um homem desconhecido que teria sido visto estacionando um carro escuro na esquina, sempre após o último bar fechar. Ele ficava ali por horas, com os faróis desligados, sem fazer qualquer movimento além de observar a casa de Stella. Era como se estivesse aguardando algo ou alguém. Um morador chegou a anotar mentalmente que o veículo não possuía placa traseira e que o motorista usava um boné baixo o suficiente para esconder metade do rosto. A história ganhou força, principalmente porque os telefonemas que Stella recebia durante a madrugada coincidiam com a presença desse carro, criando a sensação de que alguém estava monitorando todos os seus passos, aguardando o momento certo para agir. Havia também uma terceira teoria, considerada absurda por alguns, mas que persistiu como uma assombração entre aqueles que a repetiam com voz baixa: a de que Stella não estava sendo apenas observada, mas perseguida por algo relacionado ao passado do marido. Rumores antigos mencionavam o envolvimento com negócios ilegais, encontros secretos e pessoas que apareciam sem avisar. Segundo essa versão, Stella teria descoberto algo que não deveria, guardando informações que poderiam comprometer alguém influente. Para reforçar essa hipótese, algumas pessoas lembravam o fato de que ela começou a guardar documentos pessoais, empilhar caixas e separar objetos como se previsse uma fuga iminente. Era como se ela soubesse que estava ficando sem tempo. Independentemente da teoria, todas tinham um elemento em comum: a certeza de que Stella estava com medo. A lanterna na madrugada, o telefone desconectado, a porta entreaberta, tudo apontava para a ideia de que ela tentava desesperadamente impedir a entrada de alguém que já tinha decidido entrar. E mesmo assim, apesar de todas essas evidências, ninguém procurou a polícia para relatar o que sabia. Ninguém se ofereceu para testemunhar. Ninguém admitiu ter ouvido os gritos. O silêncio não era apenas omissão, era autopreservação. O mais perturbador dessas versões conflitantes é que nenhuma delas explicava o principal. Se todos sabiam, se todos viram sinais, por que ninguém fez nada quando ainda havia tempo? Talvez porque todos estavam aterrorizados com a verdade que evitavam encarar. E foi justamente quando o caso parecia se dissolver em boatos que um detalhe esquecido reapareceu, trazendo uma reviravolta impossível de ignorar. 8 meses após o desaparecimento, quando o caso já tinha sido engolido pela rotina da cidade e reduzido a murmúrios ocasionais, um detalhe inesperado rompeu o silêncio. A revelação não veio da polícia, nem de qualquer autoridade, mas de uma mulher que morava a poucos metros da casa de Stella. Ela apareceu na delegacia com o olhar cansado, segurando as mãos com força, como se tentasse impedir que se movessem sem sua permissão. Sentou-se diante do escrivão e, após alguns minutos de hesitação, decidiu contar o que vinha carregando desde a noite do crime. Não foi por coragem, mas pelo peso corrosivo que a culpa adquirira com o passar dos meses. Quando começou a falar, sua voz era baixa e fragmentada, como se cada palavra exigisse esforço para atravessar a garganta. Ela disse que na madrugada do desaparecimento, alguém bateu em sua porta. Primeiro com toques tímidos, depois
com insistência crescente. No início, julgou ser algum vizinho embriagado, talvez pedindo fósforos ou reclamando de algum cachorro latindo, mas a partir do terceiro toque, ela ouviu algo que nunca conseguiria esquecer: o choro contido de uma mulher. Stella estava do lado de fora, implorando por ajuda. A vizinha chegou a aproximar-se da porta, mão no trinco, mas hesitou quando ouviu passos pesados na rua e o som de um objeto metálico sendo arrastado. A voz de Stella tremia, não apenas de medo, mas de desespero absoluto, como se qualquer atraso pudesse selar o seu destino. A vizinha perguntou quem estava lá fora, mas Stella não respondeu, apenas sussurrou: "Por favor, deixe eu entrar." Assustada com a possibilidade de estar se envolvendo em algo perigoso, a vizinha deu 2 passos para trás, tentando convencer-se de que não tinha obrigação de abrir a porta. O silêncio se alongou por alguns segundos, até que outro som preencheu o corredor. O barulho de alguém agarrando Stella pelo braço e arrastando-a para longe. A vizinha permaneceu imóvel, ouvindo o arrastar de sapatos contra o chão e um gemido abafado que se perdeu poucos instantes depois. Quando teve coragem de olhar pela janela, viu apenas a lanterna caída no chão da sala de Stella, iluminando fragmentos de vidro. O escrivão anotou tudo, mas o delegado descartou o depoimento como relato emocional sem comprovação física. A declaração jamais entrou oficialmente no inquérito. Se aquela porta tivesse sido aberta, talvez Stella ainda estivesse viva. Mas, ao preferir a segurança do silêncio, a vizinha se tornou parte decisiva da tragédia. E foi nesse ponto que a história deixou de ser apenas um desaparecimento para transformar-se em algo muito mais perturbador. Porque quando o medo cala uma testemunha, o tempo cala as evidências. Após o depoimento ignorado da vizinha, a história de Dona Stella começou a desaparecer da memória coletiva com a mesma velocidade com que havia surgido. A polícia arquivou o caso com a frieza de quem carimba papéis sem olhar para o conteúdo, classificando o desaparecimento como possível fuga voluntária, uma justificativa conveniente que eliminava a necessidade de investigação aprofundada, perícia ou qualquer forma de responsabilização. Com o inquérito engavetado, as semanas viraram meses e a casa, antes tão marcada por presença constante, transformou-se em uma estrutura vazia que atraía olhares apenas pela sensação incômoda de abandono. Ninguém mais comentava sobre Stella. Ninguém perguntava por ela. A cidade, aliviada, por não carregar nas costas o peso de um crime não resolvido, preferiu a narrativa mais confortável, a de que ela simplesmente partira sem avisar. A casa permaneceu fechada, até que um corretor se interessou pela propriedade. Ele entrou acompanhado de um comprador e caminharam pela sala sem notar marcas quase invisíveis no rodapé, pequenos vestígios de que algo violento havia ocorrido ali. Guardaram documentos, moveram móveis, empacotaram pertences sem qualquer critério. O que não tinha valor foi descartado. Todos os objetos pessoais de Stella foram amontoados em caixas e enviados para um depósito municipal. As caixas permaneceram anos em um armário de metal, cobertas por poeira e pela negligência da burocracia. Com o passar do tempo, a memória da mulher transformou-se em uma história mal contada. Quando alguém mencionava seu nome, outro mudava de assunto, como se pronunciar aquela lembrança despertasse fantasmas que a cidade preferia manter adormecidos. Até mesmo os que ouviram os gritos passaram a negar. Diziam que não lembravam, que não tinham certeza, que poderia ter sido apenas o som de uma televisão alta. A mente escolhe versões que aliviam a culpa. O silêncio também contaminou os registros oficiais.
Um incêndio atingiu o prédio antigo da delegacia de Sobradinho, destruindo parte dos arquivos de ocorrências daquela década. Entre os papéis carbonizados e fragmentos de capas queimadas, o inquérito de Stella desapareceu sem deixar vestígios. Nenhuma cópia digital, nenhuma foto, nenhum rastro do que um dia existiu. A história foi engolida pelo fogo e, para a cidade, aquilo foi encarado como um sinal providencial de que o passado finalmente havia sido apagado. Mas nem tudo desaparece para sempre. Algumas histórias continuam vivendo na poeira de caixas lacradas, aguardando o momento certo para serem abertas. E quando o passado insiste em retornar, o silêncio deixa de proteger. Durante décadas, o nome de Dona Stella permaneceu enterrado sob a camada espessa de esquecimento que envolve histórias incômodas, como se a cidade tivesse decidido, de forma tácita, que o desaparecimento dela deveria permanecer selado dentro de um silêncio conveniente. Porém, o tempo tem uma maneira peculiar de desenterrar aquilo que a sociedade tenta esconder. Em 2024, 36 anos após aquela madrugada, o prédio antigo do Fórum de Sobradinho foi finalmente esvaziado para ser demolido. Entre gavetas emperradas, arquivos com etiquetas desbotadas e armários de metal enferrujados, funcionários começaram a retirar caixas lacradas que não constavam em nenhum inventário atualizado. Uma dessas caixas, escondida no fundo de uma estante esquecida, pesava mais do que deveria. Não havia identificação clara. Apenas uma palavra escrita à mão com tinta azul, quase ilegível pelo desgaste do tempo. Stella. A caixa foi aberta por Lara Souza, estagiária de jornalismo, que acompanhava a retirada de documentos para uma matéria sobre processos antigos. Ao levantar a tampa de papelão, encontrou pastas amareladas, fotos em preto e branco e um envelope pardo fechado com fita adesiva antiga. Dentro desse envelope, cuidadosamente envolvida em plástico protetor, estava a fita cassete que a polícia deveria ter anexado ao inquérito e que, por razões nunca explicadas, havia sido retirada do processo antes de seu arquivamento. Na etiqueta da fita, havia uma única palavra escrita em letras firmes: S.O. Lara levou a caixa ao Departamento de Arquivos Provisórios. Porém, algo naquela fita não permitiu que ela continuasse com o procedimento burocrático comum. A palavra na etiqueta parecia não se referir apenas a um objeto, mas ao fato de que a história de Stella ainda reverberava, ainda tinha algo a dizer. Movida por uma mistura de curiosidade e inquietação, ela encontrou um aparelho de áudio antigo e, depois de algumas tentativas frustradas, conseguiu fazer a fita girar. A gravação começou com ruídos dispersos, pequenas interferências e chiados, como se a fita resistisse a revelar o que guardava. Aos poucos, um som mais definido se formou. Passos, a respiração de alguém caminhando lentamente pela casa e o amortecido estalo de um objeto sendo empurrado contra o chão. Quase no final da gravação, surgiu algo que fez Lara afastar o fone de ouvido por um instante. A voz de uma mulher surgiu ao fundo, abafada, quase implorando, como uma última tentativa de pedir ajuda. A seguir, uma voz masculina respondeu de maneira firme e controlada, como se tivesse absoluta certeza de que ninguém seria capaz de detê-lo. Não houve gritos, não houve luta captada pela fita. Apenas um sussurro que congelou o ar. Eu avisei que voltaria. Essa frase, registrada no mesmo minuto em que os vizinhos afirmam ter ouvido o último grito de Stella, desmontava qualquer narrativa de fuga voluntária e expunha uma verdade que jamais poderia ter sido ignorada. Quando Lara buscou informações sobre o caso, percebeu que não existiam registros digitais, notícias arquivadas ou vestígios oficiais sobre a investigação. A cidade havia esquecido
A delegacia havia perdido o inquérito e os vizinhos haviam apagado voluntariamente da memória tudo o que testemunharam naquela noite. Mas agora, com a fita em mãos, o silêncio finalmente tinha um som. E quando a verdade encontra uma voz, não há esquecimento que consiga detê-la, porque certas histórias não pedem para ser lembradas, elas exigem. Quando o caso de Dona Estela voltou à superfície, não foi apenas uma investigação que retornou do esquecimento, foi um espelho colocado diante de uma sociedade inteira. A história dela expôs algo que todos sabem, mas evitam encarar. O maior cúmplice de um crime raramente é o autor. Muitas vezes é quem permanece assistindo em silêncio. A falta de testemunho, o medo de se meter e a conveniência de ignorar aquilo que incomoda foram tão letais quanto qualquer agressor. A cidade não precisou empunhar uma arma para contribuir com a tragédia. Bastou virar o rosto, fechar as janelas e convencer-se de que o que acontecia do outro lado da parede não era responsabilidade de ninguém. É assim que a indiferença opera. Ela não faz barulho, não deixa manchas, não deixa rastros, mas mata com a mesma precisão que um golpe certeiro. O desaparecimento de Estela não foi apenas um crime físico, mas também social. Todas as vezes em que alguém ouviu um grito e decidiu não agir, mais um tijolo foi colocado na parede de silêncio que a isolou. O medo da exposição e o receio de que o envolvimento pudesse gerar transtornos fizeram com que todos se refugiassem na passividade. Em vez de assumirem o risco de intervir, escolheram preservar a própria tranquilidade. A cidade inteira assistiu à tragédia e esperou que alguém, qualquer pessoa, fizesse o que era necessário. Mas ninguém fez. E ao final, o custo dessa omissão caiu sobre a única pessoa que não possuía escolha. A história de Estela revela uma verdade perturbadora. O mal não precisa de força para vencer. Basta que o bem permaneça imóvel. A frase registrada na fita, "Eu avisei que voltaria", não é apenas o eco de uma ameaça individual. É também o retrato de algo recorrente. A violência volta sempre que encontra terreno fértil no silêncio. Enquanto houver portas fechadas, janelas entreabertas e olhares desviados, a escuridão continuará atravessando ruas, casas e vidas sem resistência. E quando o silêncio coletivo permite que o horror aconteça sem testemunhas, resta apenas uma pergunta incômoda, que ninguém gosta de ouvir, mas que não pode mais ser evitada. Em qual momento o medo se transforma em cumplicidade? Porque se todos tivessem agido naquela madrugada, talvez aquela história tivesse tido outro desfecho. Talvez Estela ainda estivesse viva. Talvez o eco daquela frase nunca tivesse sido gravado. E talvez o silêncio não tivesse se tornado uma sentença. Algumas histórias não buscam justiça nos tribunais, tampouco procuram redenção diante da lei. Algumas apenas pedem para serem lembradas. Quando caixas esquecidas são abertas e fitas ressurgem do escuro, não é apenas o passado que retorna, mas a responsabilidade de encarar aquilo que foi varrido para baixo do tapete da memória coletiva. O desaparecimento de Dona Estela não é um caso isolado e tampouco uma narrativa velha demais para importar. Ele permanece vivo porque expõe uma verdade que ainda percorre muitas ruas, cidades e lares. O silêncio transforma espectadores em cúmplices. Cada vez que alguém finge não ouvir, cada vez que uma porta permanece fechada diante de um pedido de socorro, outro fragmento de humanidade se perde. Estela não foi esquecida porque desapareceu. Ela foi esquecida porque era mais fácil não lembrar. Hoje, sua história volta não como um registro policial, mas como um sussurro persistente, um aviso, um eco. A fita que guardava a frase "Eu avisei que voltaria" não carrega apenas o som de uma ameaça.
Ela carrega o som de todas as vezes em que escolhas individuais moldaram um destino. Quando recusamos ouvir, quando evitamos agir, estamos colocando o agressor no controle e deixando a vítima sem voz. Talvez Dona Estela nunca tenha tido uma chance real de escapar, mas se alguém tivesse aberto a porta naquela madrugada, se alguém tivesse atendido o seu pedido, se alguém tivesse escolhido enxergá-la, a história teria sido diferente. Existem histórias que não podem mais ser salvas, porém ainda podem ser contadas. E quando são contadas, deixam de pertencer ao silêncio. Você acabou de ouvir mais um caso dos Arquivos Perdidos BR, onde o tempo apaga rastros, mas não verdades. Se você acredita que nenhuma história merece ser engolida pelo esquecimento, permaneça aqui. Continue investigando com a gente. Inscreva-se no canal e venha abrir o próximo arquivo.